Bom, primeiramente eu queria agradecer ao Marquinho e Léo, né, por essa oportunidade de estar podendo falar um pouco, né, de basquete, falar um pouco de como hoje a gente trabalha aqui no ginástico, né. Agradecer a todo mundo que teve a paciência aí, pedir um pouco de desculpa também aí, porque eu também é muita informação para mim aí, essa modernidade. Mas importante é que deu certo aí. Gostaria também de agradecer aí o pessoal que trabalha comigo aqui, porque um pouco disso que eu vou passar para vocês não é um documento do Jefferson, não é um trabalho que eu faço, é um trabalho que o CT hoje do ginástico executa aqui em Belo Horizonte. E longe, a gente não está aqui falando que essa é a única verdade, apenas como nós trabalhamos aqui hoje, vai ser um prazer passar, falar, conversar, discutir, como diz o Marquinhos, essa resenha com vocês aí. Eu não tenho a pretensão de passar, que você saia daqui e colocar tudo em prática do que eu vou falar, mas se uma pessoa daí botar uma palavrinha aí e guardar, para mim já vai ser motivo de muita alegria. Então, obrigado a todos aí pela presença. Jefferson, fica à vontade para começar a tua apresentação. Eu sei que você está com o teu material preparado aí. A gente já tem 52 pessoas contando comigo com você, então já tem 50 pessoas aí assistindo a tua palestra. Eu não sei se você se lembra, mas a gente se conheceu, na verdade, em São Sebastião do Paraíso, alguns anos atrás, numa ocasião de uma LDB, e é um prazer poder estar aqui hoje para apresentar você e para poder mediar essa palestra. Mas agora, ó, bico calado para mim, você é a estrela da noite. Léo, eu que agradeço aí, tá? Vamos lá, vamos andar aqui para a gente poder passar aqui tudo que a gente tinha programado e depois abrir aí para perguntas, né? A gente vai tocando da maneira que você achar melhor aí. Qualquer coisa você me fala aí, vai me parando aí. Rapidamente aí, né? Hoje eu trabalho aqui no Esporte Clube Ginástico. Eu sou treinador, né? Sou professor de educação física. Ano passado tive a oportunidade de estar na seleção, né? De ser um dos assistentes da 14 e da 18. Atualmente trabalho com a equipe 13, 16 e 17, né? Aqui do Esporte Clube Ginástico e coordeno todo o processo. Tive a oportunidade também de trabalhar como treinador do IDP, né, que era um programa de desenvolvimento da FIBA do ano passado. Esse ano, inclusive, já era para estar acontecendo, mas infelizmente, pelos acontecidos, está parado. E sou um dos criadores aqui do grupo nosso, né, de DTB, que é o Grupo de Desenvolvimento de Minas Gerais, dos treinadores aqui de Minas. Como eu disse, é uma metodologia de formação na qual a gente trabalha aqui no ginástico. Eu venho trabalhando isso há quase 7 anos e sempre acrescentando, sempre colocando alguma coisa. Como eu disse, é uma filosofia, não é o certo ou errado, não é a verdade absoluta, é apenas uma filosofia de trabalho e uma situação que nós acreditamos aí, tá? Esse é um dado que eu gosto muito, cara, de levar para não só para os meninos, para os técnicos que trabalham comigo, eu levo muito para a minha vida e que fala, né, que mostra que 40% das suas atitudes diárias vem dos seus bons hábitos, cara. Então isso é uma coisa que eu trabalho muito e falo muito aqui, né, não só com os atletas, mas com os meus treinadores, com as pessoas que trabalham comigo, né? Isso é uma coisa que a gente precisar criar bons hábitos diariamente, como técnico, como jogador, como diretor, enfim, como pai. Isso é uma coisa que eu tenho muito comigo. Eu costumo falar muito da mochila do conhecimento, né? O jogador, o técnico, ele sempre tem a opção, quando ele está começando em qualquer área, ele tem essa mochila, né? A esquerda, que é a mochila que está vazia. Todo mundo começa assim. O atleta, quando chega para a gente na base, ele vai chegar assim, com essa mochila vazia. E aí é a nossa função, é nosso trabalho, é nosso, né? Fazer com que esse atleta saia
da sua mão com alguma coisa para poder encher a mochila dele. E que lá no final da sua carreira, ele possa ter uma mochila cheia, né? O que eu quero falar com isso? De conhecimento, cara. Então, tudo que você puder aprender com alguém, colocar na sua mochilinha do conhecimento, isso é válido. E a gente não aprende tudo com uma pessoa só, a gente aprende poucas coisas com várias pessoas. Isso é uma coisa bem importante para mim aqui. Começando a falar do nosso trabalho, eu acho que me perguntam muito, me fala o segredo, qual que é o segredo? Eu não acho que exista segredo, sabe? Na verdade, eu acredito muito em planejamento. Eu acho que nós temos que planejar sempre as nossas ações, planejar, né? E para isso a gente precisa saber onde nós estamos. Então, quando eu cheguei aqui no ginásio, a primeira coisa que nós preocupamos em fazer é saber onde nós estamos hoje e para onde nós queremos chegar, né? Seria um ponto de partida e qual seria o nosso objetivo final, né? E mediante isso a gente começou a estipular metas, né? Então o objetivo nós já temos, nós sabemos onde nós estamos, sabemos onde nós queremos chegar, mas quais seriam essas metas para atingir esse objetivo final? É importante falar, Léo, não sei se eu estou indo rápido, é porque como a gente está um pouco atrasado aí, eu vou dar uma pincelada assim, mas você vai me falando aí, pessoal, aí se estiver muito rápido, alguma coisa. É importante a gente entender que nós precisamos ter esse planejamento e diferenciar o objetivo das metas. O objetivo é o objetivo final que você tem de alguma coisa, e as metas são temporárias, né? Então você precisa ter essas metas, planejar essas metas e muitas vezes ou sempre avaliar essas metas. Pô, eu estou no caminho correto? É isso que eu tenho que fazer? Beleza, eu quero chegar em tal lugar. Então essas vão ser minhas metas. Chegou, atingiu aquela meta, ela é temporária, você já passa a ter outras metas. Então, um objetivo sempre a longo prazo, né? Muitas vezes a longo prazo, e as metas elas têm que ser temporárias e você precisa ter um planejamento para atingir essas metas. Um pilar que nós trabalhamos aqui, que eu trabalho na base, como eu disse, pautado em cima desse planejamento, porém tem alguns pilares também que sustentam esse principal pilar, assim, vamos colocar assim, no planejamento, que é tempo, né? Você tem que ter tempo, ninguém consegue fazer as coisas do dia para a noite, não é que comecei hoje, quero resultado amanhã, principalmente para quem trabalha com base, você precisa ter tempo, você precisa ter paciência para aquilo ali, paciência para o que você vai fazer, você precisa ter muito conhecimento, porque não adianta também você ter tempo, ter paciência, mas não ter conhecimento, né? E é claro que você precisa trabalhar. Então, acredito que... mas qual é a mais importante? Não existe, na minha opinião, a mais importante. Uma tá associada à outra, um depende do outro. Mas eu acredito que esses pilares aí são os pilares para a gente ter aí pelo menos ter uma maior facilidade de atingir os nossos objetivos. Não que eles vão ser fáceis, mas eu acho que o planejamento é o segredo para muita coisa. Eu sei da realidade de cada um. Muitos não têm condições, né, de ter uma equipe multidisciplinar. Quando nós chegamos aqui no ginásio também, há 7 anos atrás, nós não tínhamos também uma equipe multidisciplinar, mas nós planejamos, a gente teve tempo, a gente teve paciência, o clube foi entendendo, foi dando condições. Hoje nós temos uma equipe multidisciplinar muito competente, que trabalha comigo aqui, né? E essa equipe multidisciplinar nada mais é do que diferentes profissionais, né, especializados em diferentes áreas, com um objetivo comum. E hoje eu tenho essa sorte. Eu sei que muitos, no começo também, eu tive um projeto em Paraíso, você tem que ser preparador físico, você tem que ser o psicólogo, nutricionista, mas hoje eu tenho essa sorte de trabalhar aqui e nós temos essa equipe, para mim, modéstia à parte, uma das melhores equipes do Brasil, uma das melhores do Brasil, que trabalha comigo, né? Nós temos técnico, assistente técnico, preparador físico, assistente do preparador físico, nós temos um fisioterapeuta. Falta muita coisa? Falta. Nós não temos, por exemplo, um trabalho de um psicólogo, de uma nutricionista, mas nós estamos avançando e com esse tempo, com essa paciência, nós vamos tentar chegar no mundo ideal, né? Quando eu cheguei aqui, nós preocupamos muito em criar uma filosofia única de trabalho.
A gente acredita muito, assim, eu acredito muito nisso, né? As pessoas, mas o Brasil precisa ter uma filosofia única. Eu concordo com tudo isso. Mas eu acho que a gente precisa primeiro mudar onde a gente está, organizar onde a gente está, o meio que a gente vive, convive, vive e trabalha, né? Então nós colocamos uma filosofia única de trabalho e só para vocês rapidamente aqui, né? Consiste o quê? Planejamento, igual eu falei, todo mundo tem um planejamento do que quer chegar, onde quer chegar, como vai fazer, enfim. A gente fala uma mesma linguagem, a questão da nomenclatura que é tão falada aí hoje no Brasil. Um fala uma coisa, outro fala outra. Aqui dentro do ginástica hoje, a gente fala a mesma linguagem, todos os treinadores, desde a iniciação até sub-18. Quando nós vamos iniciar o treinamento, tem o nosso grito de guerra, né? O treinador fala lá 1, 2, 3 e todo mundo fala ginástica. A gente segue uma mesma linha para todas as equipes. O treinador chamar, todo mundo tem que vir correndo, enfim, né? São coisas que nós temos aqui, cada um precisa criar a sua e tentar que todo mundo fale uma única uma língua só dentro do seu clube. Eu acho isso muito importante, né? E uma conduta de ser positivo, sempre elogiar, sempre estar nesse sentido de ser positivo nos seus treinamentos. Então, é uma filosofia que nós acreditamos e a gente segue muito ela aqui no ginásio. Aí, quando a gente criamos a nossa filosofia, aí a gente cai muito nessa situação de método, qual método é o melhor, qual método ser usado. Me perguntam muito isso quando eu vou entrevistar algum técnico. O cara começa a falar de método, eu até brinco. Cara, eu acho legal isso, eu acho que o treinador tem que entender quais são os métodos, estudar os métodos, mas não é a coisa mais importante para mim. O mais importante para mim é a metodologia, né? Porque para mim a metodologia você usa todos os métodos, é usar o que você acredita, o que você enxerga de ser positivo em cada método e trazer para dentro da sua metodologia de trabalho. Isso eu acho o mais importante. Então eu vejo muitas pessoas brigando, mas esse método, eu acho que a metodologia para mim é o mais importante hoje. Então nessa balança aí, a metodologia acho que pesa mais do que o método, né? Porque a metodologia você pode usar todos os métodos dentro da sua metodologia de trabalho. A nossa filosofia aqui hoje é a filosofia do saber próprio, né? Que entra numa filosofia do simples bem feito. Todo mundo acredita, todo mundo fala assim, mas fazer o simples é fácil. Fazer o simples bem feito é muito difícil. Executar o simples bem feito é muito difícil. Isso serve para nós, treinadores, acho que serve para os jogadores, que às vezes inventa muita coisa e esquecem de fazer o básico. Então, dentro da nossa metodologia aqui, a gente usa muito essa situação do saber próprio, né? De você entender, estudar todos os métodos e criar sua metodologia. Então, o simples ser feito de uma maneira bem feita. E aí a gente tem alguns pilares, que é o que fazer, né? Dentro da nossa metodologia, o que nós temos que fazer, como nós vamos fazer isso, como nós vamos aplicar isso, todo esse conteúdo que nós temos, como que nós vamos aplicar, qual vai ser a maneira correta de aplicar, quando nós temos que fazer isso, né? Em que faixa etária, qual é a melhor faixa etária, quando que nós vamos usar todo esse conhecimento que nós temos e quanto fazer também a gente acredita ser muito importante. Você vai treinar todo dia, 1 hora por dia, 2, 3, enfim. Então, acho que esses pilares aí são pilares da nossa metodologia de trabalho hoje aqui no ginásio. Aí depois que nós reunimos, sentamos, criamos nossa metodologia, tudo isso, discutimos planejamento, objetivo, nós temos que partir do princípio tal, que tipo de jogador, ou que perfil de jogador nós queremos criar, que nós queremos formar. Que tipo de jogador que nós queremos? Nós temos que sair de um objetivo. Nós queremos chegar nesse tipo de jogador, né? E nós chegamos nesse tipo de jogador. Hoje a nossa luta, a nossa busca é para que nós possamos ter o maior número de atletas possíveis assim, né? Um atleta tem que ser competitivo, tem que ser um atleta técnico, um atleta que tem os valores, né? E principalmente um atleta que também tem essa parte cognitiva desenvolvida. O que é um atleta competitivo para nós, né? Para a nossa filosofia de trabalho, ou para a minha filosofia de trabalho? Eu acredito muito que é um cara que queira vencer. Ele tem que querer vencer. Não vencer a qualquer custo.
Eu acho que é diferente o técnico querer vencer a qualquer custo. Nós estamos falando de atleta. O atleta ele tem que querer vencer, sim. Mas, principalmente, ele precisa querer treinar, buscar a melhora, buscar ser melhor que o outro, buscar a evolução. E isso, nós ouvimos aqui alguns treinadores, né, do nosso grupo, das categorias adultas, e quase todos os treinadores citaram sobre esse atleta hoje competitivo. Nós perguntamos quais atletas eles gostariam de estar recebendo nas equipes adultas, e quase todos falaram sobre ser competitivo. Então, eu acredito que o atleta ele precisa sim querer vencer, mas principalmente querer melhorar, querer treinar, enfim. Que tenha autoconfiança e que tenha persistência, né? Eu acho que isso é um perfil legal para um atleta ser competitivo, entre outras coisas. Nós poderíamos estar colocando várias coisas aqui, né? Mas é uma coisa mais pontual nossa aí. Os valores, trabalhar em cima do respeito. Para mim, isso é fundamental. Um atleta que respeita o técnico, respeita o companheiro. Então, enfim, respeita o trabalho, respeita o clube, respeita a torcida, respeita o árbitro. Um atleta que tem o senso coletivo, né, de trabalhar em conjunto, em equipe. Sempre o nós vem primeiro do que eu. E a lealdade, né? Acho que isso é fundamental. O atleta técnico é um atleta, nós julgamos ser um atleta técnico, um atleta que é coordenado, um atleta que é fundamentado e um atleta que faça uma boa execução, né? Então, ele precisa ser coordenado, ele precisa ser fundamentado e ele precisa ter boas execuções dos seus movimentos, vamos colocar assim, né? E um atleta cognitivo, que é o atleta que tem a leitura de jogo, um atleta que consegue ler, né? E isso é uma situação que eu acho bem interessante, que acredito que um atleta de alto rendimento passa muito por essas três coisas aqui, né? O atleta ele precisa perceber o ambiente, perceber situações de como o adversário está defendendo, que posição que ele está na quadra, enfim, tem que ter essa percepção. E aí entra outras coisas, eu sei, atenção, sim, mas vamos falar dessas três coisas, da percepção. Depois que ele percebe, ele precisa decidir o que ele vai fazer, né? Se vai ser boa ou não, qual vai ser a melhor decisão, e depois ele tem que executar. Ele tem que executar, né? Nessa ordem. Então, um atleta no meu entendimento, que tem uma boa leitura de jogo, passa por isso, de percepção, de decisão e execução. Aí eu coloquei pausa aqui, por quê? No meio dessas situações, eu acredito muito nessa pausa. Mas não é uma pausa no sentido de estar parado, sabe? Eu sei que essa percepção, que essa decisão, às vezes, tem pessoas que já falam que é da intuição rápida, né? Mas só para a gente entender um pouco. Então, ele precisa perceber, ele precisa ter uma pausa. Perceber o que está acontecendo. Perceber se vai dobrar, onde que está a ajuda, onde que está a bola, perceber o ambiente que ele está. Depois, ele tem que tomar a decisão, qual decisão ele vai fazer, e aí ele tem que ter uma pausa e aí executar, né? Mas não é a pausa no sentido de parar. Vamos falar hoje, eu dou muito exemplo do Lucas Donte lá. Ele é um cara rápido? Não. Ele é um cara... Não, ele não é um cara, mas ele é um cara que tem um cognitivo muito diferenciado. E aí a diferença são essas pausas. Ele consegue perceber, decidir, executar num tempo muito curto. E isso é trabalhado. E isso acredito ser trabalhado. Lá embaixo, a pausa, às vezes, ela ser um pouquinho maior, essa percepção dele, a intuição não vai ser tão rápida, mas com o trabalho, com estímulos da percepção, enfim, da parte cognitiva, ele vai diminuir esse tempo de pausa. E aí é a diferença para mim de um atleta que joga em alto nível. Tá? Aí nós criamos, depois de tudo isso, nós criamos nós chegamos num objetivo nosso, que é um atleta com todas aquelas características que no final de tudo ele tem a execução perfeita, né? Nós já sabemos, né, o que antecede isso. Só que nós temos que pensar que isso é o produto final. Isso é o atleta lá na parte final da cadeia, lá no topo da cadeia. Então ele tem que ser um atleta com essa execução perfeita, com todas aquelas outras características que nós falamos, né? De técnico, enfim. Só que nós não podemos esquecer que nós que trabalhamos na base, lá no início de tudo, nós temos que pensar na captação.
Antes disso, nós vamos fazer o... Tá, eu tô no meu objetivo final, mas da onde eu tô hoje? Onde eu tô hoje? No meu clube, nas categorias de base, como é a minha captação? Como que eu vou captar meu menino hoje? Qual é a forma que eu vou usar para isso? E isso hoje é um problema. Isso hoje são coisas que a gente precisa redobrar para poder estar buscando esses atletas. Porque a concorrência hoje é muito desleal. Computador, videogame, enfim, várias coisas aí. Então a gente precisa primeiro lá pensar na captação. Depois, quando a gente busca o menino, a gente traz meninos para dentro do clube, nós temos que desenvolver a paixão do menino, e eu nem falo pelo basquete. Hoje em dia, pelo esporte, pela iniciação esportiva. E esse técnico lá, que é o primeiro técnico, nós acreditamos que ele desenvolve essa paixão. E essa paixão ela vai ser importantíssima no produto, no objetivo final depois, lá em cima na cadeia. Tá? Então, nós temos que desenvolver isso, essa paixão do atleta. Aí sim nós começamos a entrar na parte da coordenação motora. Eu captei, eu coloquei o moleque com paixão pelo jogo, eu vou trabalhar a parte coordenativa, eu vou fundamentar esse menino, né? Vou buscar, eu vou fundamentar nos diversos fundamentos que o jogo exige. Aí nós vamos entrar na percepção, na decisão e na execução. Então, esse seria um processo de um atleta, do atleta, né? Só que não é só isso. Aí nós vamos criar uma outra situação. Nós temos que ter as metas. Quais são as nossas metas para cada situação dessa? Quais são as nossas metas de captação, né? Na parte de coordenação, quais são essas metas? E aí entra o quê? O planejamento e a avaliação. Você planejar tudo isso, você avaliar se você está no caminho correto, programar, estabelecer novas metas para você chegar num produto final. Então, esse desenho aí, cara, é o nosso xodó, vamos colocar assim. Nós poderíamos falar 2 horas só nesse desenho aí de um objetivo. Então, nós estamos falando do objetivo final, que seria isso aí, né? Esse seria o nosso objetivo final. Aí nós vamos lá. Vamos falar como que a nossa divisão aqui. A gente trabalha 6 e 7 anos, 8 e 9, tá certo? 6 e 7 anos. Acho que eu apertei errado aqui, peraí. Esse slide está errado aqui. Aqui é 6, tá? É 7, tá? Não é 9 não. Ali está um erro ali, é 7. Qual vai ser a nossa metodologia para trabalhar essa categoria? Nós acreditamos que a melhor metodologia, ou que não é a melhor, o que nós acreditamos é aprendizagem incidental, que é jogar para aprender, né? E aí são dessas figuras de jogos, às vezes o Tomás, que é o professor que trabalha comigo, que é um cara que estuda muito isso, entende muito, eu falo, as brincadeiras, não é brincadeira, são jogos. São jogos que vão estimular os atletas, né? Então, essa é a nossa metodologia que nós usamos aqui no ginástica para 6, 7 anos. Qual o objetivo para 6, 7 anos? Primeiro objetivo que eu falei, iniciação esportiva, despertar a paixão pelo jogo, formar cidadãos do basquete. Isso é uma coisa legal, porque nem todos vão ser atletas profissionais, mas pode ser um bom técnico, um bom árbitro, um bom diretor, um bom pai, um bom patrocinador, enfim. Nós temos que formar cidadãos e depois sim treinar a coordenação motora. Esses são os pilares, os objetivos de 6 e 7 anos. Os conteúdos, eu não vou ficar falando de todos, mas só para rapidamente passar aqui, porque eu sei que senão fica uma coisa chata, aquilo que eu falei, o que fazer, né? O que trabalhar. Nós vamos trabalhar as capacidades físicas, né? Equilíbrio como uma das não mais importantes, mas uma que tem um grau de relevância importante na nossa opinião. Capacidades básicas, né? Acertar o alvo, transportar a bola, enfim, vários movimentos fundamentais, que é andar, correr, galopar, corrida lateral, elementos de pressão na parte coordenativa, questão de tempo, de precisão, de organização, de complexibilidade, enfim, né? Porque não é só trabalhar a coordenação motora,
como trabalhar a coordenação motora, né? E nós começamos também já a estimular a postura básica do basquete, né? Então, esse é o conteúdo que nós trabalhamos aqui com 6 e 7 anos. Metodologia, elementos de pressão coordenativa, é como, né? Usando elementos de pressão coordenativa, exercícios de jogos e jogos de resolução de problema, pequenos jogos de superioridade numérica, né? Vamos passar aqui. Aí, 8 e 9 anos, objetivo, treinamento, continua ainda o treinamento da coordenação motora geral, e aí começa mais específico, onde a gente já começa a colocar alguma coisa dentro dos fundamentos, desenvolver as capacidades táticas básicas, introdução dos elementos técnicos. Aqui, com 8 e 9 anos, nós já começamos a colocar esses elementos mais técnicos. Não colocar, aí estimular esses elementos, né? Aí o que fazer, o que está em negrito aqui é o que a gente aumentou só, capacidade física nós segue a mesma, estímulo dos fundamentos, aqui nós já estamos estimulando os fundamentos lá, postura, passe, drible, arremesso, já vai ser estimulado, não vai ser cobrado. Lembrando que aqui é uma incidental, né? Deixa eu só, já que não atrapalha aqui, o processo cognitivo, né? Que é onde eu coloquei lá, atenção, percepção, tomada de decisão, a gente já começa a estimular 8 e 9 anos. Metodologia, a gente coloca, aumentou para 2 elementos de pressão na parte coordenativa. Então, a gente vai sempre numa coisa gradativa. Hoje colocou uma bola e um bambolê, 2 bolas. A gente vai aumentando de acordo com a idade, tá? E, pequenos jogos em superioridade numérica, e até já começamos a botar também, igualar 1 contra 1, 2 contra 2. E uma coisa que o Tomás, inclusive, bate muito aqui com a gente, e nós estamos fazendo bastante, né? É sobre o Coringa. Sempre ter o Coringa, 1 mais 1 mais 1, 2 mais 2 mais 1, sempre criando situações para que o menino também torne o jogo um pouco mais fácil. Você colocar só 1 contra 1 ali, eu sou melhor que você, eu não consigo passar. Você colocando a situação do Coringa, você começa a estimular outras coisas, passar e entrar, passar e se apresentar para receber a bola, enfim, né? Aqui com 10 e 12 anos, eu sei que eu estou sendo rápido aí, mas é que a gente não tem tanto tempo, né? Léo, qualquer coisa você vai me falando aí. A nossa metodologia com 10, aí chegamos com 10 a 12 anos. Aí tem essa transição da nossa da aprendizagem incidental, que era o jogar para aprender, para a aprendizagem intencional, que é aprender jogando, tá certo? E aí nós temos essa transição de 10 para 11, para 12 anos, né? Que é a intencional, é o processo guiado que a gente fala, né? Que é o do conhecimento tático já. O que fazer, por que fazer, quando fazer. Você já começa, até eu coloquei uma foto, que você começa a dar para o menino essas opções. O que você tem que fazer? Por que você fez isso? Mas como, né? Como você poderia ter feito? Você começa já a botar isso a mais no seu treinamento. O objetivo, com 10 anos, treinamento tático, treinamento de coordenação motora, ele continua sempre da forma gradativa, treinamento da criatividade, inteligência tática, consciência tática, aí é o processo que eu falei da descoberta da guiada, você já vai perguntando as coisas para ele. E aí, o treinamento técnico e tático, ele já passa a ter um grau não um grau de importância, mas a gente já começa a cobrar um pouco mais, a mostrar um pouco mais, a ter esse grau de dificuldade. Aí, os conteúdos são esses aí, não vou ler todos, tá certo? Fundamento, postura, passe, drible, elementos, capacidades físicas. Aqui, com 10 anos, a gente já começa um treinamento físico com mais exercícios de estabilização, de core, essas situações, processo cognitivo, de atenção, percepção, né? O conhecimento tático declarativo, o que fazer, essas situações. Aí o conteúdo ele já vai gradativamente aumentando aí. Metodologia também, o elemento a gente põe 3 elementos de pressão, né? Então, 2 bolas, uma bola, um bambolê, chuta uma bola, aí você vai
esse processo ele vai sendo sempre gradativo de acordo com que nós vamos subir nas categorias. Pequenos jogos com regras já condicionantes, aí você começa a colocar regras, tá lá, proibição do drible, mais finta, mais passe, vai colocando regras. Jogos ainda continuam, jogos de inteligência criativa tática. Aí nós já começamos um pouco mais esse treinamento analítico, com 10 anos, para poder aperfeiçoar o movimento, a técnica, que eu acredito que tem que ser com esse trabalho analítico, a técnica. O processo de descoberta guiada, foi que eu já falei, jogos de 4 contra 4, né? Esse processo de descoberta guiada, aquilo que eu falei, né? Sempre está questionando o jogador sobre a tomada de decisão dele. Por que você fez isso? Quais opções que você tinha? Qual era a melhor? Por que você fez essa? Então, nesse sentido aí, esse processo. Objetivo, com 11 anos, começar a desenvolver melhor a técnica do atleta. Essa coordenação motora com desvio de atenção, treinamentos da criatividade e inteligência tática, e aí a gente já entra um pouco mais no treinamento técnico e tático. Vamos ver aqui um pouquinho mais. Conteúdo, também é a mesma coisa, só vai aumentando as situações. Aí no 11 a gente já faz o jogo formal, 5 contra 5, as situações de jogo, né? Metodologia de 11, porque aí aqui tá bem gradativo, tá, moçada? Porque a gente teria que ter muito tempo para poder apresentar. Eu estou tentando ser rápido, mas para que vocês só entendam como que nós estamos trabalhando aqui hoje. Objetivo com 12 anos, treinamento físico, sistema tático de ataque, conteúdo com 12 anos. Aqui nós já começamos a trabalhar um pouquinho lá na parte física de força, velocidade, estabilização, resistência, né? Os jogos formal, 12 anos, como nós vamos fazer isso? Através de pequenos jogos, com regras condicionantes, jogos de inteligência continua, treinamento analítico, do modelo pendular, né? Que nós acreditamos nessa situação de você trabalhar a técnica e a tática sempre em conjunto, seria esse modelo pendular. Peso corporal, a gente já, né? O Otávio já começa um trabalho junto com o Castro físico desses meninos. Nossa metodologia, que eu falei, aprendizagem intencional, o que fazer, como fazer, por que fazer e quando fazer. Você já começa a mostrar tudo isso para o atleta. 13 anos, já um treinamento de técnico e tático, né? Com desvio de atenção também. Já entra todos os... Aí você pergunta assim, mas vocês não trabalham nada lá assim, a gente estimula tudo. Para chegar aqui com 12, 13 anos, a gente já entrar nessa parte mais técnica, mais tática. Mas ele é estimulado, lá nos 6 anos, nós estimulamos praticamente tudo, tá? Com ação de espaço, treinamento técnico defensivo e ofensivo, treinamento físico, sistema tático, e aí entra... mas tá a zona ali. Mas ano passado nós jogamos um brasileiro sub-12, que infelizmente tinha técnicos lá que nos marcavam zona. Então, nós não somos a favor disso, mas nós damos uma pincelada e uma passada mais no esquema ofensivo, defensivo não. Aqui, conteúdos de 13 anos. Deixa eu ter uma coisa aqui. A gente já começa essa construção defensiva, sobre postura, da importância de sustentar 1 contra 1, se nós vamos fazer troca, né? Se o primeiro situação vai ser troca ou não. Nós já colocamos essa situação de primeira ajuda e segunda ajuda, da rotação defensiva, do menino entender um pouco melhor. Lá no 12 anos, na verdade, a gente já começa esse lado forte, lado fraco, mas aqui um pouco mais. 5 abertos, conceito de transição, como que nós vamos sair, se vai ser com sempre uma opção de passe ou duas. Jogadas fechadas está aqui, mas não são jogadas fechadas, são sim, algumas situações ou outra do menino perceber. Eu quero uma situação de final que eu vou fazer um bloqueio e entrar para jogar com o menino embaixo da cesta, ou enfim, nesse sentido. As ações táticas a gente já começa esse mão a mão para poder depois inserir o bloqueio direto, né? Que o primeiro nosso é indireto, mas depois a gente já também entra com esse mão a mão. E uma situação que eu tenho trabalhado muito com os meninos já no 13 anos é essa situação da linguagem corporal. A linguagem corporal, ela mostra muita coisa para a gente, né? Você vê? Então, eu tenho trabalhado muito também a situação de linguagem corporal.
Metodologia, aprendizagem intencional, pequenos jogos, aí eu já trabalho a superioridade numérica, mas assim, 3 contra 2, eu praticamente já não uso tanto coringa, eu já faço mais situações de jogo mesmo, de 3 contra 2, 3 contra 2, 2 contra 1, 4 contra 3, sempre para o menino tomar decisão, né? Sempre em situação de jogo, o que você pode fazer? Treinamento analítico, mas eu não gosto de filas, fica uma fila, exercícios, algum exercício só, que às vezes tem fila, mas nós não gostamos muito da situação de ter fila, tá certo? Todos os jogadores passam por todas as posições, até 12, 13 anos, até eu estava falando hoje com o Zé, todos os nossos atletas têm 1,30 m, nós vamos trabalhar todos iguais, todo mundo vai levar a bola, todo mundo vai passar, todo mundo vai fazer de tudo, para que a gente possa dar essa bagagem motora para o atleta, né? Com 13 anos, a gente já começa um trabalho de peso livre, um trabalho mais voltado para o LPO, que é um trabalho que o Otávio faz aqui, faz muito bem. As nossas categorias acima, todas estão fazendo e teve uma evolução grande, mas a gente já começa ali 12, 13, 14, tudo é gradativo. Bom, da apresentação era isso, né? Eu me desculpa aí que foi meio corrido, tentei acelerar um pouco aí, porque para não ser uma coisa cansativa, Léo. O Léo tá aí? Mas para poder passar um pouco do como que nós trabalhamos aqui hoje no ginástico, maneira com que nós trabalhamos aqui no ginástico hoje. E cadê o Léo? O Léozinho tá aí? Estou aqui, Jefferson. Tá me ouvindo? Agora estou. Estou ouvindo, Léo. Você pode... Vamos fazer o seguinte, desliga o compartilhamento de tela, e aí se alguém te fizer uma pergunta específica sobre algum slide, se quiser voltar lá, pode ser? Pode ser, pode ser. Beleza. Bom, até agora, a única pessoa que se colocou ali pedindo para fazer uma pergunta foi o Éder. Então, eu vou liberar ali, acho que já está aberto o microfone do Éder. Éder, é contigo mesmo. Boa noite a todos. Boa noite, Jefferson. Eu sou aqui do Mato Grosso e trabalho com categoria de base. E o que mais me prende, o que mais me deixa muitas vezes preocupado durante um jogo é sistema defensivo nessas faixas etárias que você citou aí, desde o mini não, né? Mas ali a partir do 12, 13 até o 15 anos, né? Como é que você trabalha esse sistema defensivo e o que você usa dentro de quadra, nas competições? Valeu. Vamos lá. Sistema defensivo mesmo, a gente começa a trabalhar aqui no ginástico o sistema defensivo com 12 anos, né? Que é onde a gente começa a colocar a primeira ajuda, com 13 anos já tem a primeira ajuda e uma rotação, segunda ajuda. Nós sempre trabalhamos a parte individual. Esses jogos lá com 6 anos, você pode criar, você pode procurar jogos que o menino vai ter que passar pelo adversário dele, e aí automaticamente, sabe, você vai ter que ir criando. Eu acho que a gente tem que ter essa paciência. O grande problema da base hoje, eu acho que é essa paciência, né? Sobre começar a colocar para a criança sobre postura. Eu falo muito com meus atletas aqui. Qual que é a diferença de postura básica, ofensiva e defensiva? Não tem. Postura é a mesma para o basquete. Você tem que estar sempre numa postura. Então, eu acho que as coisas, nessas idades, nós temos que ir construindo aos poucos. Lá da postura defensiva, e aí você criar, dentro desse jogo, das situações de 1+1, por exemplo, com 6 anos, 1 contra 1 mais 1. Por quê? Porque quando você coloca 1 contra 1, fica difícil para o moleque passar. Mas quando você coloca a situação de um passe, 1 contra 1, eu passo e vou receber. O defensor, ele já automaticamente vai dificultar você receber essa bola. Então você já está estimulando o processo defensivo dele, né? Aí você vai aumentando, tem que estar próximo do seu companheiro, tem que tocar no seu companheiro. Então, assim, eu acho que o segredo da base no processo defensivo é você ir estimulando aos poucos, porque é muito difícil,
né? Nós temos que ter muita paciência com isso. Mas o menino, para ele ter esse processo defensivo que você falou, ele precisa ter outras coisas que eu julgo ser mais importante lá embaixo. E uma delas, por exemplo, é essa parte da coordenação motora. E aí, quando a gente for falar de sistema defensivo, é muito amplo, porque eu vejo muito assim, tem que defender. Não, tem que defender não. Nós temos que ensinar o menino a defender. Quais são os passos defensivos que nós temos? Como que é um passo de aproximação? Como que é um passo de recuperação? E aí, quais são as técnicas que você vai usar para cada passo? Então, o sistema defensivo, na verdade, é um tema que nós podemos ficar quase uma semana falando. Mas eu me preocupo muito na base, porque acontece isso. Tem que defender. Não, não tem que defender. Nós temos que ir construindo um processo defensivo desde a iniciação. Não sei se eu fugi muito da sua pergunta aí. É o que... Não, tá correto. Entendi. Mas o que eu vejo muito assim, por sub-13, sub-14, sub-15, uma equipe é muito mais forte que a outra, e ao invés de, eu acredito, na minha opinião, de respeitar, não. Vai marcar individual a quadra toda, não dá espaço para outra equipe jogar um pouco. O que você acha a respeito disso? Cara, eu respeito muito a opinião de todo mundo, sabe, sobre isso. Eu não gosto. Eu acho assim, você tem que mostrar respeito, começou o jogo, vou mostrar respeito, nós vamos jogar do jeito, a maneira com que você treina, né? Por exemplo, eu não preciso pressionar. Se eu pressionei abrir 10, 15 pontos, eu sei que a minha equipe é mais forte que a sua, eu particularmente, eu recuo. Só tem um porém. Porque eu brigo com o meu atleta para ter postura, para defender forte. Eu não posso chegar no jogo e falar para ele, vamos deixar agora. Não, vamos deixar não. Nós vamos defender duro. Só que você pode criar situações. Por exemplo, olha, eu não vou pressionar e eu não quero que roube o primeiro passe, por exemplo. Sei lá, você criar algumas regras para você também trabalhar, estimular o seu atleta. Mas eu, particularmente, não gosto dessa situação de ter que pressionar a quadra inteira, marcar zona pressão. Portanto, e porém, nós temos que só tomar cuidado, porque às vezes existem alguns campeonatos que a regra faz com que o time que está te defendendo, o time mais forte, ele seja obrigado a ganhar de você de muitos pontos para poder classificar. E isso acontece nos campeonatos, às vezes. O saldo de sexta entre todas as equipes, o que eu acho errado. Tá? Mas eu particularmente não gosto, eu acho que não é o caminho da base pressionar a quadra inteira, pressão, zona, isso aí... Show, valeu, brigadão. Valeu. O próximo aí é o Toca, né, Toca? Já está com o microfone ligado, beleza, vai lá. Beleza. Primeiro, parabéns aí, Jefferson, pela apresentação, cara, bem explicativa, assim, bem didática. Deu para entender bem os conceitos aí do ginástica, cara. Parabéns. Cara, eu tenho 3 perguntas, na verdade, cara, se me permite. A primeira, comentou que tu tá há 7 anos no ginástico, né? Que vocês iniciam o trabalho lá com 7 a 9 anos, né? Primeiro, então, como é que vocês fazem essa captação desses atletas de 7 a 9 anos? Vamos lá. Dentro daquele pilarzinho que tu colocou lá, naquela roda, o primeiro é captar. Como é que vocês captam esses atletas? Toca, primeiro, obrigado pela pergunta. Parabéns você também, que tem te acompanhado aí. E você é um cara aí também que tem uma bagagem gigantesca aí para falar de mini basquete. Eu acho que captação é um problema não só do ginástico. Eu acredito que seja um problema aí hoje de todos, porque esse mundo é muito moderno, né? Celular, nós já falamos sobre isso. Então, a captação é um grande problema. Desculpa. Não, alguém falou. Tá. Quais são os mecanismos que nós usamos aqui, Tô? Primeiro, básico, nós temos um captador, vai em escola, faz apresentação, convida os meninos. Nós temos um painel hoje na Afonso Pena, aqui, que é onde o nosso clube a gente coloca essa parte aí de convencer um atleta do ginástico. A gente faz muitas ações dentro do próprio clube. Dia do amigo, aí o cara tem que levar um amigo fora para poder vir jogar basquete, copinhas internas. Então, nós vamos chamar as escolas, vamos chamar os projetos sociais. A gente fica meio que reinventando aí. O pessoal fica buscando alternativas
para poder melhorar essa captação e não é fácil. Nós temos um problema aqui hoje em Belo Horizonte, os 4 maiores clubes de Belo Horizonte, vamos colocar assim, que tem basquete, eles ficam muito próximos. 2 quadras eu estou com o Olímpico, 3 quadras eu estou no Mackenzie, que 4 quadras eu estou no Minas. Então fica muito próximo. Então essa região é meio saturada. E hoje nós temos uma condição um pouco melhor, porque eu não tenho negócio de sócio. Não precisa ter tantos sócios. Então a gente não cobra nada, a nossa escolinha é totalmente gratuita. Então isso facilita um pouco, mas não é fácil. Então assim, a gente tenta fazer essas ações isoladas, sabe, Toca? O Zé Mário está sempre com o Tomás, inventando, como eu disse, dia do amigo, dia do não sei o quê, copinha do ginástico. E a gente tem que tentar se inventar, porque está muito difícil essa captação. Está muito difícil. Cara, a segunda, né? Tu falou que está há 7 anos aí, e que vocês iniciam nessa idade. A tua apresentação foi até o 13. Tem algum atleta que começou lá com seus 7, 8 anos e está agora com seus 12, 13 anos, e é digamos assim, um case de sucesso para vocês, hein? Ou difícil, porque os caras vão entrando com 8, 9, e aí a gente vai ter que ir adaptando essa metodologia? Bom, nós temos sim. O ginástica, ano passado, a gente foi, inclusive, campeão da CBI Sub-12. Não quer dizer nada, não acho que a formação, né, se dá por aí, não é isso. Mas nós temos alguns prospectos já. Já começa a aparecer alguns prospectos com 13 anos. Eu seria injusto de estar citando o nome de algum menino aqui, mas nós temos alguns bons prospectos já com 12 anos, que já começou a fazer um trabalho que é esse tipo de trabalho que eu te falo que nós estamos propondo hoje, de 6 a 7, essa captação. Nós temos muito bons meninos de 10, 11 anos. Então, o ginástica hoje... Porque nós tínhamos um grande problema, sabe? Então, quando eu cheguei aqui, nós tínhamos adulto, 16, 17, não tinha base. Não tinha 13, não tinha 14. Nós já chegamos assim, vou jogar o Campeonato Mineiro semana que vem. Não tinha time. Então, hoje, nós conseguimos... esse gap nós não temos mais. E, sim, nós temos grandes potenciais aí, com 10, 8, 9... com 13 anos, desculpa. Dos atletas mais... Nós temos o Buiú, que saiu daqui e hoje está no Paulistano. Foi um menino também, começou aqui com a gente. E nós temos uma leva bem interessante de atletas agora aí de 13 a 16 anos. Eu falei que tinha 13, na verdade eu tenho 4, para depois matar. Cara, outra coisa, eu vi ali, daquele levantamento, tu apresentou até o 13, porém no Minas, aí em Minas só tem até o sub-17, né? Então vocês focam o trabalho onde o atleta ele tem que estar formado até os 17 anos, teoricamente, ou tu acredita que ele deveria continuar trabalhando mais alguns aspectos, só que como vocês não têm o 19 aí, né, o campeonato, até o 17 eu tenho que acelerar o processo? Como é que tu vê isso? Até que ponto de não ter o sub-17 aí atrapalha esse desenvolvimento? O sub-19? Nós jogamos até o 17 aqui e até 18 com poucas equipes, mas nós vamos até 17 e 18. E essa é a nossa busca, esse é o nosso planejamento, sabe, Tô? Nossa ideia é ir crescendo com esses meninos, ter um sub-21 e aí, consequentemente, depois ter um adulto. Esse é o projeto do ginástico, esse é o planejamento do ginástico e nós estamos muito confiantes que nós vamos conseguir atingir esse nosso objetivo. Quando eu cheguei aqui, como falei, o foco era adulto. E aí nós nadamos e não resolveu nada. E aí nós voltamos agora e nós estamos nesse processo. E a gente, eu particularmente, nós não pensamos nisso. Nós temos que acelerar o processo do menino até 17 anos. A gente vai respeitando essa grade que nós colocamos. E aí nós temos até 17. Tudo isso que eu te mostrei, que foi muito rápido. Aí depois disso tem uma outra planilha com todos os fundamentos, especificar. Hoje, Zé Mário, nós ficamos 3 horas destrinchando todos os fundamentos, o que fazer, então é uma outra coisa. Então a gente tem até 17, 18 anos, sim, esse programa, esse conteúdo até hoje. E eu não acredito que a formação vá até 17 anos. Acho que a formação vai ser a vida inteira, mas eu acho que isso é um grande mal que acontece no Brasil. Eu acho que o atleta 16, 17 tem que estar formado. E eu acho que esse gap do adulto, ele está em formação, tá em 18, 19, 20, 21, 23, é igual um armador.
Quantos anos se forma um armador bom? Depois dos 25, 24? Então, assim, esse é o nosso projeto, esse é o nosso objetivo e nós esperamos... Sim, para você ter uma ideia, nós somos vice-campeão brasileiro sub-14. Nós estamos há 3 anos planejando para ser campeão brasileiro sub-16. É um planejamento. Se nós vamos conseguir, se nós não vamos, é uma outra coisa. Mas tudo é feito um planejamento. Os atletas que estão comigo hoje aqui, sub-16, já jogaram pelo menos 3 campeonatos brasileiros. Quando era sub-14, eles tinham 13 anos. Aí, quando eles tinham 14, eles foram vice-campeões. Aí, sub-15, eles não jogaram. Mas eles jogaram 16 ano passado, eles ficaram em 5º. E esse ano pelo menos acredito e vou torcer para que tenha o brasileiro, né? Sub-16, porque o nosso planejamento é chegar bem aí entre os 4. Não, lógico que nós queremos ser campeão, mas nós queremos chegar entre os 4. Aí, então, acho que esse planejamento, que ele faz parte aí do nosso dia a dia aqui no ginásio. Beleza. Não, eu vou voltar lá para o final da fila, senão não vou ficar falando todas as perguntas aí. Desculpa, Léo, aí. Um abraço. Próximo aí, Evandro. Consegue liberar aí teu microfone? Oi, boa noite. Opa. Oi, boa noite. Não, primeiro, boa noite aí, né? Eu estou acompanhando bastante o trabalho do Léo e do grupo lá de Minas, né? Enfim, então de parabéns aí, tá, Jefferson? Obrigado, Jefferson, obrigado. eu escrevi aqui muito rápido, achei que fosse só a parte escrita, mas se você puder explanar um pouquinho a questão do volume dentro dessa idade aí entre 11 até que você mostrou 13 anos, como que funciona um pouco assim a questão de volume semanal, para ter um pouquinho de noção da realidade, porque, né, nós aqui, eu sou do Corinthians, né, temos uma realidade que aí vai de quadra, disponibilidade, né, enfim, logística de chegar ao clube, enfim, queria saber um pouquinho da realidade, né, e parabéns aí pela explanação aí de todo o planejamento aí, que está muito bem sucinto e claro, tá? Obrigado, Evandro. Obrigado pela pergunta aí. Então, 6 e 7 anos, nós trabalhamos aqui com, na verdade, 2 vezes na semana, né? Apenas 2 vezes na semana e 1 hora. Esse é o nosso, vamos colocar o que a gente, nossa categoria de base, esse é o nosso tempo, né? O quanto trabalhar seria isso, né? A gente trabalha 2 vezes na semana. O 13 já trabalho todos os dias, e aí 1h30, 1h15, mas aí já tem também, a gente já tem a parte física deles, né? 7, 8 e 9, a mesma coisa. Aí 10 e 11 anos a gente aumenta 1 dia, passa a ser 3. E o sub-12, 11 e 12, aí já é 4. Então a gente vai sempre nesse lado gradativo do negócio, sabe? Começamos com 2, 3, 4, até chegar com todos os dias. O treino específico, 6, 7 anos, de 20 a 30 minutos, está bem... a gente distribui mais ou menos nessa parte da aprendizagem tática e técnica, né? Usando a parte incidental, estou falando lá com 6, 7 até 11 anos. Essa parte de aprendizagem da motor, da coordenação, nós acreditamos muito que 10 a 15 minutos é o máximo para ser trabalhado, mais que isso não é que não faz sentido, né? Tem estudos que mostram que você tem que trabalhar isso de 10 a 15 minutos no máximo, essa parte coordenativa. E depois a gente, né, que é aprender jogando aí de 15 a 20 minutos. Então, seria mais ou menos aí na base ali de 6, 7 anos, como é que a gente distribui isso na sessão de treinamento. A 13, que já é uma coisa mais competitiva, tem essa parte também de preventiva que a gente já coloca, sempre essa parte de um aquecimento voltado junto com mais a parte física, aí já te entrega. Aí nós trabalhamos muito em conjunto com o preparador físico. O Otávio fala assim, olha, hoje vai ser mais forte o treinamento, vai ser força, você vai ter que fazer... Então, a gente trabalha também com esse respaldo da parte física. Era isso, Evandro? Sim, claro, para entender um pouquinho como que
como é a realidade, né, de vocês aí. E parabéns aí por toda essa proposta, tá bom? Obrigado. Show de bola. Bom, passando agora para o Carlos aí, pergunta do Carlos. Galera, a gente não tem muito tempo, eu não quero ser chato, mas vamos tentar ser sucinto nas perguntas aí para a gente poder ir acelerando. Boa noite, Jefferson. Parabéns pela apresentação. Sou Carlos, sou técnico de formação aqui no Recife. Minha pergunta é bem simples, como você mostrou uma lauda aí como é a sua construção do pique, né? A partir dos 14, 15 anos, eu acredito, que você botou mão a mão, bloqueio indireto e o pique propriamente dito. Queria saber como é que você faz essa construção do pique nessas categorias, como você trabalha o comportamento dos outros 3 atacantes, para não ficar muito parado, né? Que eu acho que é uma limitação muito da categoria de base, só se resume a situação aos 2 jogadores envolvidos no pique, e como você faz para esses outros 3 do lado contrário, que não estão envolvidos, não se permanecerem estáticos muito tempo. Obrigado. Sim. Obrigado, Carlos. Obrigado pela pergunta, excelente pergunta. Eu sempre sou muito repetitivo, né? A gente tem sempre uma coisa gradativa. Até 12, 13, 12 anos, nós não trabalhamos piques, não trabalhamos, né? Então, a gente começa a inserir ali porque depende muito também da equipe, né? Às vezes a equipe chega no final do ano sub-12, aí o Zé já começa, né? Ele já começa um trabalho, sim, de ensinar ali mais indireto. Então, eu começo primeiro indireto, depois eu vou para o mão a mão, e aí o mão a mão a gente passa para o direto, né? Então, porque o mão a mão, nós já começamos a dar essa iniciativa de poder ter esse bloqueio. Na base, nós criamos algumas regras e eu acho isso fundamental para o treinador, de repente, criar algumas regras. Por exemplo, toda vez que a bola se movimentar, você tem que se movimentar. Então, isso é uma regra. Apesar que não usar bloqueio lá, mas passou a bola, você tem que se movimentar. É claro, espaço, saber para onde você vai se movimentar, tudo isso, mas você não pode ficar parado. Então, com 13 anos, como a gente não trabalha bloqueios diretos, somente bloqueios indiretos, sempre que passa a bola e movimenta para o lado contrário para fazer o indireto, o atleta que não está envolvido tem que se posicionar de alguma forma, se movimentar de alguma forma, ou criando espaço, ou alguma situação. Quando já é o bloqueio direto, eu trabalho muito com ângulos, né? Aí, então, ele tem que entender quais são os ângulos que ele pode, onde ele pode passar a bola, porque eu falo que quando se vai ter a dobra, quando joguei basquete, todo mundo queria passar no meio, né? Hoje não é mais, hoje tem os ângulos, tem que triangular, aí entra na parte de triangulação. Então, se for direto nas categorias acima, eu não faço com que a primeira opção de passe bloqueie o outro lado, não. Porque se dobrar, por exemplo, você não tem opção de passe. Mas quando nas categorias inferiores que a gente não trabalha o direto, eu sempre faço com que ele movimente. Mas a sequência é exatamente essa que você falou. Primeiro, passar e entrar, né? Passa e entra, vai o ponto zero. E aí respeitar qual momento se movimentar também. Eu acho isso importantíssimo nas categorias de base. Porque o cara passa, entra, o outro já movimentou antes do cara sair lá de baixo. Então, às vezes você movimenta, dá um backdoor, por exemplo. Só que você deu o backdoor e o cara está embaixo da cesta ainda. Então, na iniciação, essa situação, regras. Passou, tem que movimentar. E antes do direto, eu passo o indireto. Desculpa, mão a mão. Só que eu não faço mão a mão de entrega. Eu gosto de fazer o mão a mão, bate o mão a mão, ou a situação do cara que está indo, eu estou batendo em cima do meu companheiro. Ele tem duas situações. Ou ele faz um backdoor, ou ele vem receber a bola. Então, eu faço esse drible e passe, e aí ele já automaticamente faz o bloqueio. Eu não gosto do mão a mão que entrega e gira, eu não gosto. Carlos, estou assumindo que você terminou aí. Certo. Obrigado, Jefferson. Valeu, obrigado pela participação, Carlos. Davi, Obrigado. grande Davi, você é o próximo aí. Davi Pelocini. Tudo bem? Me ouve bem aí? Boa noite. Sim, dá para te ouvir. Boa. Parabéns, Jefferson. Aí eu não consegui ver toda a sua apresentação, infelizmente, mas o pedaço que eu assisti do meio para o final eu gostei muito. Queria te parabenizar. Acho que os times precisam urgentemente ter esse alinhamento, todos os times, cada um com
com o seu jeito de ver o basquete. A minha pergunta ela é rapidinha, assim. A gente sabe que nós estamos num país subdesenvolvido e é super duro, né, a gente fazer basquete, todo mundo. Então nós sabemos que tem alguns clubes que tem mais o final, o produto final lá, o adulto e uns times para baixo, e não tem esse início. E o ginástico é o contrário, né? Ele tem um início cedo e eu acho que é o nosso primeiro lugar para correr atrás, é fomentar muito o mini basquete. E você demonstrou aí com um alinhamento, né, envolvido ciência e prática muito rico, na minha opinião. Só que nós temos essas duas realidades, às vezes. Ia ser o sonho, a gente fica sabendo que daqui a 6 anos o ginástico tivesse tudo, cara. Ia ser o ideal. E que tivesse mais um monte de time sem esses limites, né? Eu queria que você falasse a importância desse respeito das etapas, né? Do menino que às vezes é recrutado no 14, no 15, às vezes ele é recrutado no 6, 7, igual no caso de vocês, e às vezes ele vai direto lá no 22 para um adulto, enfim. A importância desse respeito e desses momentos é uma pergunta. O que você acha nesse sentido, né, para a gente colocar como cultura de jogo assim e cultura de trabalho principalmente. Obrigado, era isso. Bom, Davi, obrigado pela pergunta aí. Eu acho que isso é até não sei se nós podemos colocar como um problema, né? Que às vezes dá muita confusão, um clube que é formador, mas não tem, tira o menino. Então, isso é um assunto assim delicado às vezes, né? De estar falando também, já que você tocou nesse assunto. Mas eu acho que nós temos que entender a realidade de cada clube, o que cada clube quer, quais são os objetivos de cada clube. De repente, você tirar um menino daqui e dar a oportunidade para ele desenvolver é importante também. O clube que captou esse menino, que colocou ele tem importância. Esse trabalho de formação, eu acho que não é feito por um clube apenas, são vários. Você respeitar essas idades e o processo formativo do atleta, eu acho fundamental. Muitas vezes eu vejo que os clubes atropelam um pouco as coisas. O menino tem um puta potencial, ele vai treinar no adulto. Vou dar exemplo, treinar no adulto. Mas aí ele acaba só treinando ou treinando pouco ou não treinando e não joga. Então ele deixa de jogar. Então eu acho que nós temos que respeitar. Então, jogar muito é bom? Eu acho essencial jogar muito. Mas eu acho que treinar também é muito importante para o menino que está em formação. E às vezes treinar é tão importante quanto ou mais do que jogar. Mas nós sabemos que você precisa jogar para poder evoluir. Mas eu acho que nós temos que achar um meio termo, uma balança aí do meio termo. Porque, assim, eu convivi com alguns atletas, que não vou citar nome, porque a gente sabe a dificuldade de você citar nome e as pessoas se ofenderem. Mas dessa situação, o menino estava na seleção, jogava no clube e às vezes não jogava pouco, não treinava na sua categoria, só completava treino do adulto. E aí, quando tinha que jogar na sua categoria, ele não estava pronto. Porque eu acho que a gente não respeitou esse processo que você falou. Então, eu acho importantíssimo a gente respeitar esse processo evolutivo da formação. Porque é importante. Se ele é bom agora com 17, ele vai ser muito melhor com 22 se você respeitar todo esse processo. Porque não acredito que... É igual o processo que nós colocamos lá. Hoje se fala muito em tomada de decisão. Eu acho legal, eu acho bacana e eu acho que é o fundamental. Porque ele precisa, na minha opinião, que eu falei, perceber, decidir e executar. Então está relacionado a tomar a decisão. Só que antes da tomada da decisão, o atleta tem que ser fundamentado. Porque para ele executar, ele tem que ter bom fundamento. Só que antes dele ser fundamentado, ele precisa ser coordenado. Porque se você... nós que somos da formação, a gente sabe que o atleta que é coordenado, ele aprende muito mais fácil os fundamentos do jogo. Com muito mais facilidade. Só que aí entra aquele processo. Antes de ser coordenado, nós temos que captar. Então, assim, eu acho que é muito importante, sabe, Davi? A gente respeitar mais esse processo de formação. Eu sou muito bom com 14, mas se você respeitar o seu processo, você vai ser muito melhor com 17, com 16. E também, acho que tem casos excepcionais, né, que às vezes estão um pouco acima, de que nós temos que saber lidar como treinador com isso. Não sei se eu respondi muito a sua pergunta, se fiquei... Respondeu, mandou muito. Obrigado, Jefferson. Obrigadão.
Beleza, galera. O próximo aí a perguntar é o Túlio. Eu, infelizmente, tive que colocar ali na lista que depois da Kátia a gente vai encerrar as perguntas, para a gente poder não ficar com a clínica muito longa. Tá? Então, Túlio, se você quiser, pode liberar o teu microfone aí. Boa noite, Jefferson. Não? Grande Túlio. Beleza, Jefferson. Então, são perguntas mais de base mesmo. E agora a primeira é sobre o passo zero. Só 2 perguntas. Você já, desde base, já tem sendo passo zero para as crianças? Bandeja é antiga, igual a gente está aprendendo, ou já mudou até o sistema de aprendizagem? Não. Ó, Túlio, me cortou aqui, mas essa é sobre o passo zero, né? Se a gente já está iniciando na base com o passo zero. Túlio, eu acho que essa é uma regra, é uma situação que não vai voltar mais. Então, nós temos que estar sempre... ela é a realidade, ela já é a realidade de hoje. Quando a gente fala lá na base, nós já estimulamos tudo isso. Nós não cobramos isso, mas nós já estimulamos. Saltar, 3 passadas. Automaticamente, quando o menino recebe a bola, se você perceber, ele dá o passo já, ele dá uma passada a mais para depois 2 passadas. Então, se você pensar bem, eu acho que ficou mais fácil para nós. Porque vai ser uma coisa mais natural para o menino. Ele vai pegar, dar uma passada e dar mais 2. Mas respondendo assim sua pergunta, sim, nós já estamos ensinando passo zero. Eu falo assim, a bandeja, não existe mais bandeja direita e esquerda. A bandeja para o lado direito agora é esquerda, direita e esquerda. Antigamente era direita e esquerda, agora ela mudou. Só que também nós temos que estimular todas as situações. Por quê? Quem falou que ele tem que fazer direita e esquerda pela direita? Ele pode fazer esquerda, direita, mão esquerda. Nós temos que dar uma bagagem motora para o atleta, desde novinho, a maior possível. Então, estimular mesmo, direita. Eu posso dar 3 passadas. Tá, mas eu não posso fazer com uma passada? Muita gente já fazia, dava uma passada e jogava a bola. Então, agora é um recurso a mais que nós vamos desenvolver no nosso atleta. E eu posso te falar que eu tenho um atleta hoje aqui, sub-13, que já faz muito bem esse movimento e ele leva muita vantagem. Ele faz todas as bandejas livres, todas. Então é um recurso, sim. Inclusive estava discutindo hoje com o Zé Mário e com o Pedro, que trabalham comigo, e nós já vamos estimular desde cedo, sim, esse movimento, e a gente já está ensinando, sim, porque eu acho que agora já faz parte. Gostando ou não, já faz parte. A última pergunta é mais simples ainda, em relação dos termos agora, do inglês. Então, agora tudo, tem coisas, os meninos já perguntaram o que é jelly, o que é... Então, cada hora, são termos muito difíceis de decorar todos. Então, qualquer variação, né, televisão e tudo, tem nome agora. Então, muito difícil de decorar. Como você faz isso, até para ensinar? Então, as perguntas que eu vi isso, eu fiz aquilo. Bom, Túlio, como eu disse, nós aqui nós temos uma nomenclatura única de trabalho. Então, lá na escolinha, quando o cara vai entrar na escolinha, o professor já vai falar a mesma coisa. Eu não estou discutindo se é certa ou se é errada, não. Mas é o linguajar que nós aqui do ginástica hoje nós estamos usando. Então, o menino que escuta lá 45, facão, ele vai escutar sempre nessa formação aqui no ginásio. Porém, ele vai sair daqui. Então, eu acho que a importância de se organizar a nível Brasil e tal. Mas enquanto nós não temos isso, nós já nos organizamos hoje no ginásio. E acredito que você também possa fazer isso dentro do seu clube. Organiza dentro do seu clube, que daqui a pouco, quem sabe, eu acredito que isso vai acontecer, nós vamos ter, né, num futuro próximo, essa situação da nomenclatura aí e ter a nossa. Eu tenho certeza disso. Valeu, Túlio. Obrigado. A Ellen está com problema com o microfone do celular dela. Ela me pediu para fazer a pergunta para você, o Jefferson. Ela pergunta o que são os elementos de pressão coordenativa. Foi o momento que você falou ali na sua palestra. Bom, A Ellen Rosa, do Rio de Janeiro, que inclusive estava com a gente lá na clínica em Poços de Caldas. Porque assim, você trabalhar a coordenação motora, assim, tá, como nós vamos trabalhar? Colocar elementos de pressão. Quais elementos de pressão? Aí são vários. Por exemplo, você coloca
complexibilidade na execução. Fazer várias coisas ao mesmo tempo. O menino vai driblar a bola e a outra ele vai chutar com uma bolinha. Ele vai pegar uma bolinha, fazer uma bandeja com uma bolinha na mão. Eu vou trabalhar complexidade da carga, né? Até o Tomás falando sobre isso hoje, hein, Tomás? Não sei se o Tomás está aí. Bola maior, bola menor, bola de medicine ball, bola... Enfim, essa complexibilidade, essa pressão que nós estamos falando. Você vai colocar um bambolê, driblar uma bola, né? Aí você vai colocar... você vai fazer com que o menino drible... no outro braço ele vai rodar um bambolê e você vai assoviar, por exemplo. Ele vai ter que ouvir, ter esse estímulo e poder assovio vai para a direita, palma vai para a esquerda. Depois aquela situação do cone. Eu estou com um cone e um bambolê na mão. Se eu levantar o bambolê, ele vai para o cone, ele vai para a direita ou vai para a esquerda. Essa situação. Isso seria os elementos na parte coordenativa. A gente chamaria isso de dissociação de movimentos ou alguma coisa assim? Dissociação também tá envolvido nisso aí, né? Um trabalho que também a gente faz. E isso é muito importante quando a gente fala de dissociação de membros, porque eu vejo muito a pessoa falar isso. Não é só dissociação de braços e pernas. É dissociação entre os membros. Então, por exemplo, um bambolê roda para a direita, o outro bambolê roda para a esquerda. E você vai rolando uma bolinha de tênis entre as suas, com os pés. Você está driblando e aí alguém vai estar lá jogando uma bolinha, você dá uma cabecear, chutar, trocar de mão, enfim. Esses elementos de complexidade que a gente fala que é essa situação da pressão aí. Isso é interessante, porque eu conversava até com o técnico outro dia e a gente estava falando de hoje como que tem aplicativos e outras maneiras do menino ou menina aprenderem exercícios novos e tal. O problema é o para quê, né? E aí o exemplo está muito nisso aí. Às vezes a gente vê os exercícios driblando bola, jogando bola de tênis para cima e às vezes a pessoa não sabe o porquê. Eu vou passar para o próximo da pergunta. Léo, só completando aí, porque também tem umas situações que são mais... Por exemplo, lá na base, com 6, 7 anos, né? Quando a gente vai, por exemplo, fazer manejo, aí tá lá assim, elemento de pressão da coordenativa, tá? Tempo, não é tempo de relógio. O menino tem que jogar a bola para cima, bater palma e pegar a bola. Você já colocou um elemento de pressão ali. Ele vai ter que derrubar um cone. Você vai ensinar, ele não tem força para fazer um passe balão, ele tem que acertar o cone do outro lado. Já é um elemento de pressão. Ele vai ter que driblar 2 bolas. Já é. Ele vai ter diferentes tipos de bola. Entendeu? Então, é isso que são os elementos de pressão. Lindo. Não sei se respondi aí, se ficou alguma dúvida para ela. Eu que acabei alongando um pouquinho mais a pergunta, que eu achei a pergunta interessante. Evaldo, você consegue aí... Tá aí, Evaldo? Consegui. Beleza. Consegui, Léo. Tranquilo? O Jefferson, boa noite. A minha pergunta, como já vim acompanhando já seu trabalho de base aí em Minas, e vi que você colocou nas lâminas na sua apresentação a questão da parte coordenativa, da parte motora. E eu gostaria de saber, dentro da sua atividade, dentro do ginásio, quando você falou da criança, todos têm 1,30 m, qual a aceitação dos maiores dentro das atividades coordenativas e os fundamentos que são aplicados para todos executarem os mesmos fundamentos com presteza e com corretas? Bom, cortou um pouco, eu não sei se eu entendi a pergunta, mas você falou sobre a questão da parte coordenativa, de todo mundo, né, todo mundo da mesma altura. Como que nós trabalhamos essa parte coordenativa, maior, menor, não é isso? Positivo, porque você sabe que geralmente quando na região do Nordeste, quando você pega um garoto de 1,90 m, tem treinadores que querem jogar ele de pivô, na verdade, no eixo sul, centro-oeste já não é mais, tem que jogar tudo aberto, tem uma coordenação motora mais detalhada, né? Então, eu queria saber como é que a aceitação dos seus atletas, que nivelar todos como 1,30 m e a aceitação dentro dos fundamentos. Cara, a aceitação é ótima porque todo mundo, na verdade, está crescendo como um atleta.
está desenvolvendo todas as capacidades, todo mundo dribla, todo mundo vai levar a bola, todo mundo vai na hora certa, né? Nós vamos estimular o pequeno jogar de costas. Por que não o pequeno não pode jogar de costas? Quem disse que o pequeno não pode jogar de costas? Quem disse que o grande não pode sair driblando uma bola, né? Quem disse que nós não podemos trabalhar? Então, por exemplo, nós não trabalhamos em nenhum momento assim, grandes de um lado, pequeno do outro. Nós não trabalhamos em nenhum momento. A gente tem uma discriminação lateral, armador. Até 13 anos a gente não faz essa dissociação dos meninos, essa diferença de meninos. A gente não faz essa diferenciação. E eles começam a entender. Eu acho que nós temos que ter os nossos atletas próximos da gente, mostrar para eles. Essa apresentação, por exemplo, é importante o atleta entender, saber o porquê, por que ele está fazendo isso, por que nós estamos fazendo isso com ele. É importante a gente trazer os pais também mais para próximo, para entender isso aí, porque às vezes o pai não entende, né? E eu não tenho esse tipo de problema por isso aqui, porque nós não trabalhamos. Eu acho um crime pegar um menino de 1,90 m e botar para jogar de pivô, porque o menino de 1,90 m hoje, com 12 anos, eu tenho um moleque de 1,90 m, o Ismael. Daqui 3 anos, será que ele vai chegar a 2 metros? Se eu pegar e ele jogando embaixo da cesta, ninguém vai defender ele. Ok, você é campeão. Tá, mas eu posso ser campeão com o Ismael jogando de costas, jogando aberto, pegando a bola, levando. O Ismael hoje, para mim, pra você ter uma ideia, esse menino alto que eu tenho aqui, é um dos melhores atletas que levam a bola. Ele, quando ele pega o rebote, que ele dá a primeira passada, na segunda passada, eu te garanto, ninguém entra mais na frente dele. Ele tem quase 2 metros de altura, monstro. Então, assim, é esse estímulo que nós temos que dar para os meninos. Mostrar isso para ele. Mostrar que não adianta ele levar vantagem hoje porque fisicamente ele já é maturado. Mostrar isso. E aí eu sei que tem um problema do pai, do diretor, do técnico que quer ganhar. Eu sei tudo isso. Mas nós não podemos... como que eu falo? Fazer isso com o atleta. O atleta tem que ser versátil, né? Ele tem que ser versátil. Então, assim, a aceitação sempre é boa. E o conselho que eu te dou, cara, não especialize seu atleta. O atleta tem que ser completo. Na verdade, a gente aqui no clube, a gente estamos no ciclo militar em Teresina, a gente tem uma reunião sempre, a gente não, quando pega garotos de 1,80 m, 1,90 m, a gente não trabalha dessa forma. A gente está conscientizando que ele tem que saber jogar de costas para a cesta e de frente para a cesta. E só para finalizar, e dentro desse processo do ensino-aprendizagem desses garotos, alguma dificuldade na parte coordenativa no início entre garotos de 10, 11 anos e quando chega a 14 a 15 anos? E outra coisa sobre esse atleta, aí vai uma coisinha do TEC também. Lá no nosso planejamento, nós temos que ter tempo e paciência, porque o atleta que às vezes é muito alto, ele não vai ser tão coordenado, às vezes ele vai ter e aí não pega, pelo amor de Deus, a gente tem que ter esse tempo e saber que ele vai errar mais. Com certeza. Então não adianta você, eu quero ser atleta, quero ter um atleta versátil, mas a primeira bola que ele pega e erra, eu falo para ele, não vai mais. Então nós, né? Essa situação de chegar coordenado é um problema, então é um problema que veio da escola, sim, porque nós não temos essa parte trabalhada na escola hoje. Os meninos hoje, aqui da capital, não brincam na rua, é difícil você ter essas situações de brincadeira. Então, toda aquela bagagem motora que nós tínhamos quando era adolescente, hoje o menino não sabe andar. Então, quando a gente fala lá que nós temos que trabalhar, aprender a andar, aprender a correr, aprender a saltar, aprender a equilibrar, é isso. Então, existe, assim, uma deficiência muito grande dessa parte coordenativa, por isso que é o nosso principal objetivo nas categorias de base, que é trabalhar essa parte coordenativa de equilíbrio, porque sem ela, eu não acho que a gente consiga atingir o nosso objetivo lá, que é ter um atleta nível de excelência. Jesus, muito obrigado, tá? Um abração, até as próximas, se Deus quiser, tudo de bom. Obrigado a você. Obrigado, Léo. Muito obrigado. Beleza, Evaldo. Obrigado pela participação aí. Roberto Dornelas. Nosso próximo palestrante, aliás. Roberto, você está aí? Sim. Opa. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Bom, primeiro, Jefferson, parabéns pelo trabalho.
principalmente pelo planejamento aí nas categorias de base, muito bem detalhado aí nas tuas apresentações. Você falou durante o processo aí que entre as metas você ia avaliar essas metas. Você tem um sistema de avaliação dessas metas entre os objetivos? Como é que você avalia essas metas? Olha, isso é uma coisa bem subjetiva ainda aqui para a gente, sabe? Nós precisamos avançar nessa área, inclusive. E aí nós já estamos meio que se organizando para isso. O Pedro, o Tomás são meninos novos que têm uma capacidade, capacidade não, que querem, que estão nesse processo de começo de carreira. Então, eles, inclusive, têm uma proposta para isso, sabe? Mas às vezes é muito subjetiva a nossa avaliação, né? Esse menino melhorou nisso, melhorou nesse fundamento, mais nessa parte subjetiva mesmo. Então, isso aí é um ponto negativo, eu acho, hoje, aqui no nosso planejamento, mas que eu acredito que já nós vamos ter alguma avaliação, né? Por exemplo, nas categorias acima já é mais fácil ter essa avaliação, porque já começa a ter avaliação física, né? O Otávio, que é o preparador, ele tem todo um cronograma que ele faz. Então nós estamos começando a ter um banco de dados do ginástico. Infelizmente nós não temos isso no Brasil. Nós temos do ginástico, nós vamos ter 3, 4, 5 tipos de teste. Então daqui 3, 4, 5 anos eu acho que nós vamos ter como já está avaliando, né? Qual que é o perfil? Com 12 anos o menino podia estar assim, nessa situação. Então, mais nas categorias mais acima. Abaixo é muito mais subjetiva mesmo, da percepção, de melhorar. Igual esse que eu falei mesmo no Ismael, ele estava discutindo com os treinadores, a gente faz muitas reuniões, né? E tendo essa avaliação nesse sentido. Nossa, o Ismael chegou aqui, ele era assim. Nossa, hoje ele faz isso, hoje ele consegue correr para os dois lados, hoje ele consegue bater bola para os dois lados, ainda permanece errando muita bandeja, mas já, pelo menos às vezes ele já vai com a mão certa. Então, nesse sentido só aí que nós temos essa é mais subjetiva na base. Com 13 a gente já começa a ter esses dados que eu te falei, e aí a gente trabalha muito, nós trabalhamos aqui também, a gente filma tudo. Então, nós filmamos todos os nossos treinamentos, né, lá em cima com 13 anos, na base ainda não, mas a gente procura filmar para poder também depois ver a situação e poder discutir o que cada atleta. O Cássio, que é o fisioterapeuta, ele tem todo um processo da parte da fisioterapia, que o menino chega, então ele chegou lá, pesa, mede, faz toda a avaliação postural do menino, depois a gente acaba comparando. Então, é uma avaliação mais nesse sentido aí que nós temos, mas nós precisamos melhorar muito. Bom, aí complementando, você falou, né, e muito bem dito, eu que trabalho muito com isso, com esse atleta adulto, quando chega no adulto, acha que já sabe jogar tudo, né? É jogador de NBA. Infelizmente, no Brasil, a gente tem essa cultura. E a gente precisa trabalhar eles lá no adulto. Os fundamentos básicos é trabalhar. E aí vem minha pergunta. Como você divide o nível, que está atrelado à primeira pergunta, né, das metas, mas como você divide aí, se é pela idade, a passagem ou por nível? Porque assim, eu aqui eu trabalho já por nível. Tá? Foi um processo grande e a gente estipulou alguns níveis que o atleta tem que atingir, né? E o que vai te ajudar muito, que me ajudou muito aqui, foi quando você, na tua comissão multidisciplinar, adotar uma psicóloga ou um psicólogo, porque ele vai te dar parâmetros para essas crianças que a gente da educação física ainda não tem. Então aqui a gente fez isso. Então a minha pergunta quando o atleta até 12 anos, eu coloco aqui no nosso caso, até 12 anos, porque a partir de 13 anos ele já está competindo em competições já pré-organizadas, já é uma coisa mais competitiva, mas até os 12 anos, o menino que de 9 anos, ele atinge um nível para uma categoria acima, você segura ele pela idade ou você sobe ele pelo nível e vice-versa? Bom, descer não. Descer, se o menino não tem nível para jogar na categoria de cima, não dá, né? Eu falo assim, não é um projeto social.
né? Então, descer Isso. é mais difícil. A não ser assim, você não tem muitos atletas para treinar, então pode sim ter alguma situação dessa, mas descer não. Subir, nós priorizamos muito o menino jogar na categoria dele, porque nós acreditamos que ele precisa, por mais que às vezes fisicamente ele já é mais maturado, mas às vezes a parte coordenativa, a parte dos conceitos, enfim, ele não está ainda preparado, ele só é forte fisicamente, mas ele precisa passar por esse processo que a idade dele às vezes exige. Mas tem meninos que já estão coordenados, já atingiu um processo. Eu falo justamente desses meninos assim. Acontece, como diz meu amigo Rildo, mosca branca, né? Então, mosca branca você não pode também podá-lo, né? Exatamente. Você não pode falar assim, você vai ter que ficar aqui. Não, ele vai desmotivar e não vai. Então, nós aqui, a gente se preocupa, o menino ele é diferenciado, então ele vai treinar 2 vezes na categoria de cima, mas ele vai treinar 1 vez na categoria dele. Porque a gente acha, principalmente se for tipo 11 que ele já precisa competir. Ele não vai, por exemplo, aí acima, nós tem um exemplo aqui do menino que era 15 e ele era titular de 18. Ele era titular de 18, mas ele treinava na categoria dele, mas assim, eu acho muito importante. Nós temos um menino aqui ano passado, o Sub-13, que ele poderia jogar tranquilamente no Sub-14. Tranquilamente. Ele jogaria no Sub-14 sendo 12. Desculpa, jogaria no 13 sendo 12. Esse ano, ele vai jogar no 14. Porque com 12, ele jogar no 13, fisicamente ele não estava pronto. Mas ele tinha condições de jogar. Então, aí também tem um lado, como esse menino fisicamente ele é. Porque nós falamos do menino que é atleticamente privilegiado. Mas tem um menino que ele é muito coordenado também, só que atleticamente ele não é bom. Então, você corre o risco também de botar ele lá em cima e ele machucar. Então, a gente tem que ter esse cuidado e essa percepção de fazer com que o menino que tenha capacidade, amigão, vai para a categoria de cima. Treina lá 2 vezes, treina 1 vez aqui. E você vai subindo. Então, eu acho que essa percepção do técnico, ela é importante, porque senão o menino vai desmotivar, ele vai se desmotivar e os outros também falar, nossa, por que eu estou fazendo aqui? Né? Então, nós temos que ter esse cuidado e nós temos isso aqui hoje. O menino, ele vai sim para a categoria acima. Tem que passar pelas etapas. Isso é o mais importante para quando ele chega no adulto, a gente não tem que fazer o trabalho que teria que ter sido feito no momento certo. Tá? Parabéns pelo trabalho, Jefferson. Obrigado obrigado aí você também, parabéns pelo seu trabalho aí. Beleza, galera, vamos lá. Próximo aí, se não me engano, é o Rildo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Rildo Acioli. Estou falando certo, é Atioli? Vocês estão me ouvindo? Nada, estou acordado, Roberto. Jefferson, Léo e o Marquinhos, parabéns pelo trabalho. A minha questão aqui é em relação... Jefferson, vocês no Campeonato Mineiro aí, no Campeonato Mirim, como é que funciona o tempo de jogo? Quantos períodos? 4 períodos de 8. Mirim é 12 anos, 13 anos? Isso. E aí, 12, um atleta, ele só pode jogar, ele pode jogar no máximo 3 e no mínimo 1, não é isso? Tem que jogar 5 atletas jogar o primeiro quarto, 5 atletas jogar o segundo quarto e você pode ter um reserva para cada quarto. Beleza. Você não acha que isso está muito errado, não? Eu joguei Mirim, Roberto Dornella jogamos juntos, há 50 anos atrás. Né? Eu estou com 58 anos hoje, eu tinha 8, 9 anos, e eram 4 tempos de 10 minutos. E aí eu pergunto, um atleta que se destaca, ele joga 3 períodos. O outro, que não é tanta coisa, joga 1 período. Como é que você vai motivar um menino desse fazendo um regulamento desse? Eu queria lançar uma proposta aqui, sabe, Jefferson? Eu estou voltando a trabalhar, eu trabalho muito mais com adulto, mas eu estou trabalhando lá no esporte, juntamente com o Roberto, a gente trabalha também com escolinha. E aí eu queria ver se a gente tem uma possibilidade de a gente fazer uma mudança, acho que no Brasil todo. Por que não fazer 5 tempos de 8 períodos? E um atleta ele jogaria no mínimo 2 períodos. Eu estou baseado em que, se fosse 4 períodos de 10 minutos, seriam 40 minutos.
Se são 5 períodos de 8, seriam 40 minutos do mesmo jeito. E o atleta, ele iria jogar 16 minutos no mínimo, quando o melhor atleta vai jogar 3 do mesmo jeito no mínimo. Eu acho que isso é uma forma inteligente, tá certo? E motivante, porque a gente, menino com 12 anos, às vezes joga pouco, leva o pai para a quadra, a família para a quadra, aí joga o primeiro período e passa 3 períodos no banco sentado. Eu acho isso um crime, uma coisa absurda. A gente, como técnico, fica sem ter o que dizer para um pai, ou até mesmo para uma criança. A única vai dizer, não, você tem que treinar para melhorar. Isso é uma conversa para boi dormir, entendeu? Porque às vezes o menino tem até menos tempo de basquete, tem pouco tempo de basquete, e eu acho que se a gente colocasse, ao invés de jogar 8 minutos, jogar 16, porque isso não teria prejuízo nenhum. Não teria prejuízo nenhum. Só seria bom para o atleta. Aí eu queria ouvir a opinião de vocês. A sua, né, no caso, Jefferson. Bom, obrigado primeiro aí pela pergunta. Eu concordo plenamente, né? Só acho que isso aí vem de uma outra esfera e a gente acaba tendo que adaptar muita coisa. Eu, inclusive, eu estava hoje discutindo com a minha comissão técnica e aí a gente estava nesse planejamento nosso lá, 12 anos, 5 contra 5. Mas se você perguntar, eu acho que não tinha que ter 5 contra 5 com 12 anos. Eu acho que tinha que ser no máximo 4 contra 4. Acho que com 11 anos tinha que ser 3 contra 3. Igual é jogado numa grande parte. Então, por exemplo, nas categorias formativas, tem 4 contra 4, é 3 contra 3. E eles dividem a quadra na transversal, assim, né, na lateral da quadra, e fica ali 12 meninos jogando, 6 meninos jogando aqui, 6 jogando ali, e vão rodando, e todo mundo joga. E o técnico, vamos botar divide os 3, não fica os 3 melhores, o cara... com 12 anos, para mim, tinha que ser 3 quartos de 4 contra 4 e faça um quarto ou 2, se quiser, para poder 5 contra 5. Mas eu acho que tinha que ser até, entendeu? Para que todo mundo jogasse. Acho que com 12 anos não deveria jogar 10 minutos. Menino não dá conta, adulto não dá conta, porque olha só, o técnico hoje fala assim, tem estudos aí, o cara na Europa, que mais joga hoje adulto, vai jogar o quê? 25, 26 minutos, 27? Depende um pouco. Não. Porque é humanamente impossível você jogar 40 minutos numa intensidade muito alta do que o jogo hoje ele exige. Então, o menino ele não vai conseguir ser intenso. O adulto. Será que o menino vai conseguir jogar 10 minutos? Não vai. E quando a regra, às vezes, é assim, o técnico deixa o moleque ali, ele vai um contra-ataque, volta, joga 2, 3 minutos, não dá conta mais. Então, eu acho que teria que mudar. Eu acho que o que você falou é perfeito. Só que, infelizmente, hoje é assim que acontece. Né? E aí, Marquinho, você, o Roberto, o Léo, aí são pessoas que eu acho que podem, sim, ter um projeto desse, sabe? Eu acho que nós estamos tendo esse momento agora, que todo mundo tem muito boas iniciativas, e o que está faltando é a gente executar essas iniciativas. O não nós já temos, sabe? Então fica até aí um adendo a você assim, cara, por que não criar um projeto desse? O não nós já temos. Eu apoio, exatamente. Eu estou dentro. Perfeito. Obrigado, Jefferson. Obrigadão mesmo. Eu acho que é por aí mesmo, né? O objetivo é fazer com que a criança jogue mais e se motive mais. Mas, enfim, parabéns pelo trabalho. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Muito obrigado. Desculpa, Rildo, eu pensei que você tinha acabado, quase te interrompi aí. Vou passar a palavra agora para o Leonardo. Acho que é o Leonardo que é o próximo. Deixa eu só olhar na minha lista aqui. Leonardo Hotzen, é isso? Isso, Hotzen. Desculpa aí, cara. Tranquilo. É mineiro, hein? Fala, Jefferson, beleza? Boa noite. Eu vou colocar o Tomás para responder a pergunta dele, porque é da mesma escola. Se o Tomás está aí, Tomás, cadê você? Você que vai responder a pergunta aqui. Pode se preparar aí. Sou colega do Tomás aí na UFMG, Educação Física. Temos projetos no SECA juntos. E minha pergunta, Jefferson, queria parabenizar pela apresentação, vai justamente em relação ao processo. Você mostrou como vocês fazem com meninos de 6,
7 anos, 8, 9, 10, 11, e a evolução desse processo. Mas a gente sabe que, na realidade, tem meninos que chegam que não participam de todo o processo. E eles apresentam falhas estruturais, né? Seja na coordenação ou nas capacidades táticas básicas. E minha pergunta é, como é o processo de ensino, treinamento e aprendizagem desses meninos? Isso aí já deu muita... Obrigado pela pergunta. Já deu muita discussão aqui no ginásio, sabe? Porque às vezes você está no sub-13 e aí chega meninos lá e nós temos hoje uma equipe sub-13 competitiva, vamos colocar assim. E o menino nunca jogou basquete, e é o que você falou. E aí qual é o processo? Ele vai pular todas as outras etapas? Nós até ano passado nós tentamos ter um horário, né, para poder tentar atender a essa demanda. Não deu certo. O que a gente tem feito hoje, tem meninos, porque até 12 anos, eu acredito que você consiga colocar ele no processo ali, mais fácil. Porque 12 anos, ainda nós estamos ali, com 12 anos você pode ainda treinar 15, 16, mas no sub-13 já começa a ficar um pouco mais complicado. Você botar 20 meninos dentro de uma quadra, horário, né? Estou falando para uma coisa mais competitiva, não para um projeto social, uma coisa desse sentido. Então, o que a gente tem procurado fazer aqui hoje, né, eu tenho 3 meninos, por exemplo, que estão hoje com o Zé Mário. Ele é sub-13, e aí eu nem vou falar para você se isso é certo ou errado de fazer. Mas o menino, ele vai para o Zé, com 12 anos, que trabalha mais essa parte desse processo, tá um passo atrás, vamos colocar assim, desse processo. E ele tem 1 mês ali e a gente vai vendo qual é a evolução dele. Se ele vai poder continuar e pegar o mínimo possível para poder subir na categoria dele, ou assim, ó, putz, Jefferson, não dá. O Zé Mário fala assim, olha, ele está 1 mês aqui, ele não conseguiu evoluir e, infelizmente, a gente acaba dispensando. Não acho isso seria uma maneira assim muito correta, sabe? Mas, infelizmente, é a realidade que eu tenho hoje, por trabalhar num clube também, como eu disse, de competição. Então, a gente tem esse problema aqui e a gente está tentando fazer isso. O menino, ele volta lá. Com 12, não. Às vezes, chegar um menino com 12, que chega para o Zé, a gente tem aceitado praticamente todos os meninos, a gente dá um tempo para ele. Porque também a gente não pode, infelizmente, absorver todos os meninos. Fechou aí, Léo? Beleza, muito obrigado. Era isso, Léo, a pergunta? Era nesse Isso. sentido que você falou mesmo? Nesse sentido mesmo. Valeu, Léo. Obrigado pela participação aí. Kátia, obrigado por esperar esse tempo todo aí. É sua vez agora. Libera aí o microfone. Kátia, Apresentação, achei bem bacana. Tá dando para me ouvir? Tô te ouvindo agora. Tá. Parabenizar a apresentação, achei bem bacana, até porque você começa a partir dos 6 anos um trabalho com as crianças e já foi falado muito que isso era iniciação precoce, mas depende muito do conteúdo que você apresenta para essa faixa etária. Então, parabenizo por isso e acho que é por isso que você tem resultado. Além do planejamento, começa bem antes para trabalhar as questões de habilidades básicas, que são complementares para as questões específicas, né? Aí eu queria saber de você, assim, na verdade eu fiz 3 perguntas. Uma, o Dornelas me quebrou, que ele fez praticamente a mesma pergunta. Mas eu vou tentar reformular para a gente tentar ter uma resposta mais de acordo com a minha dúvida, no caso. Você falou dos 6, 7 anos, que vocês trabalham jogar para aprender, né? Então, eu acho que vocês usam o método global, seria isso? E se vocês fazem adaptações na relação dos materiais, nas relações das regras de 3 pontos, 24 segundos, 8 segundos, e o que você usa como avaliação para essa faixa etária, para entender que elas estão caminhando, né, para o objetivo que vocês estão traçando ao longo do treino, e para poder formular, obviamente, os conteúdos das sessões de treinos. Bom, primeiro, obrigado aí pela pergunta. Vamos lá, eu vou lembrar das perguntas aqui. Hoje já estou... A primeira pergunta me fugiu aqui, como é que é? Sobre global, método né? global.
E se você tem adaptações... O método, assim, é o que eu falei. Eu particularmente, nosso método é o incidental, né? Que é aprender jogando, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes quando a gente usava muito assim, brincadeiras, e as pessoas entendem e acham que é recreação. Não. São jogos que nós vamos estimular isso nos meninos, né? Só que nós não podemos esquecer que nós somos um clube de basquete. Então, nós temos que estar colocando alguma coisa voltada para o basquete, né? Então, assim, eu não uso um método específico. A gente procura usar o que é bom de cada um, mas seria o global de jogar, né? Seria mais ou menos, a ideia seria essa. Ele vai estar jogando e ele vai estar aprendendo, mas aqueles jogos que você vai determinar para ele, vai estabelecer para ele, que vão ter regras, que vão ter situações que ele precisa pensar, principalmente jogos que trabalham a parte cognitiva da criança. O que eu tenho que fazer para solucionar um problema? Para mim chegar lá, o que eu tenho que fazer? Para mim passar o meu adversário, o que eu tenho que fazer? Para mim atingir esse objetivo, o que eu tenho que fazer aqui? O que eu preciso pensar aqui para poder fazer? Sempre estimulando ele a pensar. Sobre o material adaptado, né? E as regras? Materiais as e regras. Regras nessa idade nós não preocupamos com regra, na verdade. Sabe? A tabelinha é a tabelinha pequena. E eu te falo que é um problema não, uma coisa que nós precisamos melhorar, que é ter aquela tabelinha de plástico. Porque eu acho que 6, 7 anos, a outra tabelinha, por mais que é baixa, às vezes tem menino que não consegue, então ela acaba sendo alta. Só que ainda a gente tem a bolinha pequenininha, de 3 anos, aquela bolinha bem pequenininha, a baby, né? Para que ele possa também ter a chance de fazer uma cesta. Porque você dá uma bolona daquela para o menino, ele tem dificuldade em fazer cesta, né? Então, Sim. a gente tenta a adaptação assim, nessa bolinha. Como você falou das regras, não. A gente não tem, assim... A quadra que a gente tem, inclusive, é uma quadra bem pequena, mas que para essa faixa etária, ela atende bem as crianças. É o que eu falei para o Dornelas, essa parte de avaliação ainda é bem subjetiva nossa, sabe? É muito mais a questão de você, nossa, olhou... meio que está melhorando, não está melhorando. Isso é um ponto que nós temos que evoluir também aqui no ginásio. Não sei se eu respondi a sua pergunta aí, se eu fui... Respondeu, sim, respondeu. Aí uma outra pergunta, que no caso aqui coincide um pouco com a do Dornelas, é na questão das divisões, ela está baseada na questões faixa etária cronológica, né? Então, 6, 7, 7 a 9, e a gente sabe que dentro dessas faixas etárias existem os níveis diferentes. E aí eu ia, na verdade, perguntar exatamente isso, se você sobe pensando no nível da criança para estimular aquela que já está mais coordenada, que já vem do estágio maduro das habilidades básicas, que vai ter mais facilidade para executar os movimentos específicos, ou se você segura ele só para manter as divisões cronológicas. Não, é que eu falei, a gente não segura desde que ele já tenha passado ou já está no nível bacana daquelas habilidades que ele tem. Sim. E aí, só que assim, a gente sempre faz ele estar também, eu acho importante ele participar da equipe anterior. Só que como 6 e 7 não tem competição. Então, às vezes, ele sobe mesmo e fica lá em cima. Né? Mas aí vai ter jogos internos. Aí nós procuramos colocar ele na equipe de cima. Às vezes, até mesmo para o nível da equipe dos joguinhos entre eles ser melhor, das brincadeiras. Os próprios jogos, esses jogos, né, cognitivos, às vezes a criança ela está muito à frente, ela não tem graça. Rouba a bandeira, ela consegue chegar do outro lado mais fácil, ela consegue atingir. E às vezes acaba até frustrando o coleguinha que está do lado. Te fazer um trabalho de manejo de bola. Aí você vai, joga a bola, palma e pega. Aí você tá lá, joga a bola, aí todo mundo conseguiu. Aí você joga a bola, palma, chão, aí o menino do lado não consegue. E esse menino já jogou, pegou, rodou, deu uma piruleta, jogou mais 2 vezes para cima. Ele pode inibir esse menino que está do lado dele também. Então, nós temos que tomar esse cuidado e ter essa percepção, falar, não, olha, esse menino agora, ele tem 6 anos, mas ele já pode estar na equipe aqui avançada, porque senão ele não vai evoluir mais e ele também pode desmotivar os meninos que estão aqui. Sim. Porém, esse trabalho e essa percepção tem que ser
eu acho, de um olho bem clínico do treinador, porque às vezes ele tem essa situação, ele pode estar dominando bem, mas às vezes uma outra situação do processo ele não domina tão bem. Então ele não pode perder etapa naquela situação que ele não domina bem. Então, às vezes, por isso que às vezes faz falta também a gente respeitar o processo. Mas aí vai mais desse entendimento do treinador ter essa avaliação do menino. Entendi. Bom, ótimo. Só para finalizar, uma última pergunta. Última mesmo, né? Porque eu sou a última a perguntar. As competições, elas são mecanismo de desenvolvimento, né? Porque ela trabalha muito o lado emocional, o lado psicológico, né? Às vezes a gente tem o atleta treinando super bem, quando ele vai para a competição parece que ele nunca jogou. E aí eu queria saber como é que são as competições aí no seu estado, né? Falando na questões quantitativa, quantidade de jogos, e na qualidade dos jogos, para o desenvolvimento desse atleta, pensando na competição como meio também de desenvolvimento dele. Isso aí é bem legal o que você falou, porque não sei se vocês têm esse tipo de atleta, né? Às vezes você pega um atleta e aí você coloca lá cone, bolinha, bambolê, o menino ele faz tudo muito legal. Eu falo isso é muito legal, eu acho que é uma coisa que está vindo agora, que contribui muito para o nosso trabalho. Mas se você não fizer tudo isso com realidade de jogo, a hora do jogo esse moleque também não vai conseguir fazer nada. E às vezes você vê que o moleque ele tem todos os fundamentos, ele faz tudo certinho, mas na frente de um cone, em frente de um bambolê. Então a gente tem que tomar muito cuidado como treinador para ter esse processo, né, de estar motivando, mas também tentar aproximar sempre de uma realidade de jogo. Uma defesa pedagógica, depois uma defesa valendo, um exemplo assim que eu estou dando assim por cima. Sim. Porque isso acontece muito. O nível nosso aqui, até 13 anos, é muito legal, as escolas participam, poderia ser melhor, mas tem uma adesão bacana dos clubes, das escolas. O ginástica, por exemplo, no sub-12, nós jogamos o 12 e o nosso sub-11 já joga também o sub-12. Né? Então, a gente dá a categoria abaixo e assim a maioria dos clubes fazem. Então, às vezes o clube tem duas categorias, uma A e uma B, e a B geralmente é uma equipe da categoria de baixo. Então, a gente tem uma quantidade interessante, sim, de jogos. Essa idade até 13 anos é um nível muito legal, uma competição muito grande. E, às vezes, né, torcida, pai, fica inflamado. Então, é um nível competitivo bem interessante, que isso às vezes me preocupa um pouco também, com essa cobrança exagerada, né, por resultado, e às vezes não é nem só às vezes é mais o pai do pai também, então a gente tem que estar sempre atento a tentar buscar o pai mais próximo da gente aqui, estar andando junto, entender um pouco desse processo. Existem atletas que às vezes quando o pai vai na quadra não consegue jogar, pela cobrança do pai, então eu acho que essa também é a nossa função. Mas respondendo, sim, eu acho que é um nível bem interessante aqui em Minas, e aquilo que eu falei, a gente tem que ter um meio tempo, porque também não acho, por exemplo, a equipe vai jogar 120 jogos. Será que também é interessante? Se você joga 120, estou chutando um número bem exorbitante, né? Se você joga muitos jogos, você não tem tempo para treinar também. Ainda mais quando você treina 2 vezes na semana ou 3 vezes na semana. Então, esse equilíbrio, eu acho também muito importante. Eu acho que tem que jogar sim, mas eu sou do técnico que acho que treinar também é muito importante. Sim, com certeza. Obrigada pelas respostas. Tá? Parabéns pelo trabalho novamente. Obrigado você. Obrigado, Kátia, pela participação. Eu Galera, agradeço. já passamos muito do tempo que eu tinha combinado com o Jefferson. Jefferson, estou vendo que você está até cansado aí. Aí eu estou pronto mais umas 2 horas. Obrigado pela tua energia, pelo conhecimento que você está compartilhando aqui com a gente. Eu já admirava o teu trabalho e passo a admirar ainda mais hoje. Léo, eu que agradeço, cara. Agradeço mesmo. Eu sou um cara que tem uma filosofia muito trabalho assim, quanto mais eu passo, mais eu aprendo. Eu aprendo todos os dias com todo mundo. Não tenho vaidade nenhuma. Não acho que sei tudo, não sei nada de basquete, eu estou aprendendo basquete. Tem treinadores aí que eu tenho, poderiam estar aqui e falar com muito mais propriedade disso do que eu falei, mas eu faço isso com muita paixão. Eu acho que quando eu falo lá da captação
do atleta, a gente tem que fazer com que o bichinho picar o atleta. Eu acho que está faltando isso para os treinadores também. Nós temos que ter paixão pelo que a gente faz. Nós somos mesmo abnegados, a gente recebe mal, a base ela é sim, às vezes, muitas vezes não é valorizada, mas nós estamos responsáveis por formar muitas pessoas, muitos cidadãos, não só atletas. Eu acho que nós somos responsáveis para formar técnicos, pessoas, dirigentes melhores, e quem sabe no futuro isso melhore para todo mundo. Quem sabe nós, tendo essa formação que começa com a gente aqui, a gente não forma pessoas que lá na frente tenham esse pensamento de valorizar a base. Acredito muito nisso, acredito muito no trabalho de formação. Nós temos excelentes treinadores, eu acho que a gente fica muito procurando muita coisa fora, que eu acho que tem que procurar sim, mas precisamos valorizar os profissionais que estão aqui hoje no Brasil, porque tem grandes profissionais, pessoas que estudaram, estudam muito. Então, acho que nós precisamos resgatar um pouco essa paixão aí. E, moçada, quando a gente fala, mas o Brasil não vai para a Olimpíada, nós somos responsáveis. Porque os jogadores que vão são jogadores que vão passar pela gente. É aquele negócio. Lá no primeiro slide, a mochilinha vazia, a mochilinha cheia. Que tipo de treinador que você vai ser, que tipo de pessoa que você quer ser. Então, obrigado mesmo. Espero que eu falei. Eu não tenho a pretensão que as pessoas saiam daqui falando e fazendo as coisas, mas se alguém sair com uma palavra e colocar na sua mochila, já é importante. Uma outra coisa que eu falo muito, quando eu vou sempre em cursos, em clínicas, e quando você chega lá e está tudo muito errado daquilo que você está falando, aí você tem que estar preocupado. Se tiver tudo muito dentro daquilo, ou próximo daquilo que você está ouvindo ali, é sinal que você está meio que antenado e as coisas estão andando. Então, acho que esse é o caminho aí, usar esse momento para esse compartilhamento, né, para poder, mas principalmente para botar em prática. Não é só ter boas ideias, vamos colocar elas em práticas aí. Então, obrigado, espero que possa ter ajudado aí de alguma forma vocês aí. Sim, foi maravilhoso. A galera está falando ali no chat, está agradecendo a você, agradecendo a mim, ao Marquinhos. O Marquinhos que teve essa ideia, eu estou tendo a honra aqui de poder ser o apresentador na Zoom Clínica. Jefferson, um forte abraço para você. Galera, alguns que me mandaram mensagem ali que eu não respondi, me perdoa, porque a coisa vai ficando rápida aqui. O Isaac, que é atleta, eu acho que é do ginástico, ele queria dar uma palavra agora no final, falei para ele que a gente já estourou o tempo. Na sexta-feira a gente tem a próxima clínica, o Dornelas vai estar com a gente, às 9 horas da noite. Dornelas, que foi um dos que perguntou ao Jefferson hoje. Dornelas, eu adoraria que você desse um alô para a galera, mas eu também estou tentando encerrar o vídeo aqui para a gente não colocar muito longo lá no YouTube. Então, na sexta-feira, 9 da noite, com Dornelas, eu vou tentar fazer um resuminho aí do currículo dele para mandar para vocês e a gente se fala de novo. Um abraço para todo mundo aí, vou encerrar aqui e a gente vai se vendo. Fiquem com Deus.